que vêm deste eu superior que habita dentro de cada um de nós, possa nos trazer nesse dia toda a potencialidade de descobertas, renovações e conquistas na vida de cada um de nós. Desta forma, nós agradecemos, pois sabemos que tudo se transforma à medida que você se expande e que eu permito que aconteça. Que assim seja, assim é, assim se faça. Amém. Bom dia, pessoal! Que delícia aqui nessa quarta-feira, às 6 horas da manhã, através da Astral TV. Fica aqui o meu abraço registrado ao Edu e minha gratidão sempre aí por todas as oportunidades também. E aqui a Vibe Mundial, que recebe a gente com um carinho assim imensurável. Aqui o operador da mesa de som, estava tentando lembrar, o Euri, ele também, aqui fica a minha gratidão a ele, porque tem uma paciência de Jó dentro desse trabalho e faz com muito carinho, e a gente tem muito respeito por isso. Bom, vamos falar aqui, né, sobre o Fábio Ricardo, né, que sou eu sou benzedor, eu sou psicanalista, oraculista, e dentro dessa área eu trabalho com várias técnicas. Então, eu trabalho com a leitura de cartas, né, ditas ciganas, tarô de Marsella, trabalho com a leitura através da hidromancia. Para quem não conhece, está aqui, ó, seja através da taça ou essa bacia de cobre que utilizo para não correr risco, porque acaba quebrando. Então, temos a seromancia. Você já conhece a seromancia? É que aqui é muito difícil para eu apresentar para vocês. Mas a seromancia você pode acompanhar aí nas redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, tem lá os vídeos. Então, é uma técnica que eu utilizo a hidromancia com a seromancia. Tá? Então, jogada a cera ali, é feita toda uma leitura, é um trabalho mediúnico, gente, não é pegar água, botar no copo, na vasilha e fazer. Isso não é para qualquer um, não é uma técnica, não existe técnica para isso. Existem até algumas formas que as pessoas utilizam a água, né, ou a cera de forma individual, e algumas pessoas que acompanham o meu trabalho, às vezes reproduzem aí na internet. Eu trabalho com todos esses oráculos, né, a dadomancia, os búzios, a cafeomancia, que é a leitura da boa do café, a hidromancia, seromancia, baralho. Isso há mais de 40 anos eu venho desbravando esse conteúdo holístico. Tem também a leitura através da água, né, mas é bem diferente, não é com a mão ali, é algo que a gente trabalha nos mistérios ali dos reinos da Jurema. Então, é outra técnica onde nós jogamos ali os elementos para poder fazer essa leitura numa água que, muito mais do que consagrada, ela tem o elemento da Jurema ali. Então, nós, por meio desses temas, nós vamos, de cada reino, que são 12, é feita essa leitura para você através da água. Então, tem muita coisa que você pode aprender. Outras coisas também a questão do divórcio energético. Então, se você deseja fazer um curso de divórcio energético, né, ou passar por uma sessão dos oráculos e do divórcio energético, é só entrar também em contato. O nosso telefone é o 11 93262 6446. Em todas as redes sociais, você pode buscar pelo @Fábio Ricardo Médium, vai estar lá o telefone de contato, e aí você pode fazer. O divórcio energético, por sinal, é algo que a gente sempre pensa diante de um relacionamento que já se findou e que a pessoa não consegue se desligar, mas na realidade ele vai além disso, tá? O divórcio energético ele pode
separar você de alguns pactos, tá? Algumas situações kármicas que você acaba carregando consciente ou inconscientemente, tá? E aí nós temos os cursos, tá bom? Então, temos o curso aí do divórcio energético, temos o curso da borra do café, baralho cigano, dadomancia, por enquanto são esses os cursos. E eles são oferecidos de forma individual, tá? E ou presencial, também individual, se for o caso, sem problema nenhum. Só que os cursos atualmente estão sendo em Embu-Guaçu. Claro que nós aqui nos colocamos abertos, às vezes tem algum espaço que deseja, né, de repente, poxa, você quer vir aqui ministrar o curso, a gente vai divulgar e tal, a gente vai também, tá? Assim como também nós caminhamos diante da questão da espiritualidade. Muitas vezes você tem uma casa que está sobrecarregada, né, de energias densas que atrapalham uma residência que não vende, e você precisa ali de um trabalho espiritual onde eu possa ir e ali captar essas energias e fazer a limpeza necessária, ou seja, fazer a condução desse processo. Isso já é algo que é somente presencial, mas você pode também solicitar. Eu estou aqui com a Voz do Além e a Voz do Além vai dar um bom dia também para vocês. Bom dia a todos. Fábio Ricardo, explica como é esse processo todo desse divórcio, que também não é só em termos de relacionamento amoroso. Como que funciona? É uma energia que você vai estar limpando? Olha, primeiro eu até quero ressaltar um detalhe. Eu, né, o pessoal já está me conhecendo como médium da água, porque eu trabalho, todo o trabalho meu é desenvolvido a partir com a água. Tá? Ela é o elemento que eu utilizo dentro do processo ali quântico, do processo da apometria, da radiestesia, da leitura, de tudo. Então, a água é o elemento que eu trabalho. E você não vai encontrar pessoas que trabalham dessa forma. Então, é um trabalho praticamente exclusivo e você pode encontrar, pelo menos pelo que eu conheço, poucas pessoas que... De todas as pessoas, na realidade, que eu conheço, todas elas falam, não conheço ninguém. Você vai encontrar aí nas redes sociais alguém tentando fazer alguma coisa, mas você vê que não é uma sequência, porque, na realidade, isso demanda de muita experiência e uma conexão profunda com esse elemento também na sua própria vida. Quanto ao divórcio energético, ele é algo que, assim, você muitas vezes quer vender uma casa, como eu estava falando aí. E dentro desse vender a casa, você tem muito apego, você tem muitas memórias ali. Você viveu a sua vida toda, você viveu um casamento, de repente, dentro daquela casa, e que foi muito bom, seja porque você já se separou ou porque você ficou viúva, e aquele apego, aquela energia ainda está ali impregnada. O divórcio energético também serve para isso, Voz do Além e espectadores aqui e ouvintes. Ele serve para romper isso, né, para que você tenha espaço para seguir adiante. Fábio Ricardo, o seu trabalho, como você disse, é baseado na água. Nós podemos dizer que a água conhece os nossos segredos mais íntimos? Sim. E qual a relação desses segredos mais íntimos com a leitura que você faz de vidas passadas? Como que funciona? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar ela conhece os nossos segredos. Gente, essa água que está aqui na minha bacia de cobre, tá? É uma água que está, na realidade, ela tem memória desde da fundação desse planeta. É a mesma água. Ela foi tratada, ela foi reciclada, ela evaporou, transformou em chuva, voltou, correu no rio, foi para o mar, evaporou, voltou, cachoeira, sabe? Você bebeu, transformou em urina, foi para as camadas mais profundas ali, purificou novamente e você, ou seja, estamos bebendo xixi de todo o mundo, de lá de trás para cá, até hoje também,
né? Ou seja, o DNA, as memórias, elas estão contidas. Então, a partir do momento que eu me conecto utilizo a água como condutor dessa revelação, porque eu não vejo dentro da água em si, eu capto, eu sinto as energias ali com mais facilidade através dessa técnica em ambiente controlado, tá? Fora eu já tentei e fica muito difícil trabalhar fora. E eu me conecto com as vidas passadas suas. Então, as vidas que são importantes dentro daquele momento que seja apresentado e o que é apresentado, e faço a relação com a vida, essa encarnação atual, trazendo para você ali revelações e às vezes memórias que estavam adormecidas e que acabam justificando o porquê, né, de você procurar essa consulta conosco. Então, quando eu falo conosco, porque além da voz do além, toda a espiritualidade que acaba ajudando, né, a mim nesse momento. Até mesmo quando, dentro dessa leitura com a água, existe ali você tem como entrar em contato com fulano de tal que faleceu, tal dia, mês e ano, e aí é buscado, e os meus mentores, se tiver autorização, porque o telefone tem que tocar de lá para cá, ou vai vir essa pessoa e eu vou falar, vou dar as características de tudo como essa pessoa apresenta ali para mim, ou ela vai ter ali o meu mentor trazendo ali uma mensagem dessa pessoa para você. Então, isso é regra? Não é regra. Às vezes pode não acontecer nada, mas o único fato concreto eu consigo acessar suas vidas passadas e, por meio delas, você pode transformar a sua vida. É aquilo, buscar para usar a ferramenta que foi utilizada nessa busca para poder mudar a sua vida. O Madrugada Astral com o Fábio Ricardo, ele passa toda quarta-feira às 6 horas da manhã. E o pessoal que assiste sempre fica esperando pelos montinhos. Montinho 1, 2 ou 3. Exato. Tá aqui, ó. E antes de falar dos montinhos, né, tem uma pessoa que ela veio lá de Osasco e ela para o benzimento, e ela fala que ela fica esperando os montinhos. Então tá aqui os 3 montinhos. Vamos fazer essa leitura. Você escolheu qual o seu questionamento aí? Vamos ver o que os arcanos maiores podem dizer para você. Carta aqui dos arcanos maiores, o montinho número 1. São os enamorados. Tá? Isso demonstra aí, às vezes, muita dúvida diante, ter que fazer algum tipo de escolha dentro desse dia na tua vida. Pensa bem antes de tomar uma decisão, mas principalmente tome uma decisão, porque ficar parado não é uma decisão que possa mudar a sua vida, a não ser quando você está em meio a algum conflito. Então, essa é a carta do montinho 1. Montinho número 2 aqui. Vamos ver. A carta do mago. O mago, ele revela aí a necessidade de busca de um especialista, às vezes, de alguém que possa realmente ajudar você em alguma das áreas, né? A mesa dele é composta aqui com 4 elementos. Então, isso significa que é importante você buscar, às vezes, na saúde, sabe? Ou, às vezes, também ali a nível mental, visto que ele carrega um chapéu, que é uma lemniscata, que traz aí esse símbolo do infinito, onde é importante você ter consciência dos fatos. E o montinho número 3... Não estou bem. Aqui o imperador, carta do imperador. Então, a carta do imperador revela para você a necessidade de não ficar realmente muito encostado, não. Usar da diplomacia, usar da tua força, da tua coragem para vencer os desafios que você enfrenta. Olhar, né, com precisão, tá? Procurar ter um foco diante daquilo que você busca para poder realmente sair vitorioso. A vitória nem sempre se dá porque eu ganhei e você perdeu, mas pelos, às vezes, um acordo que é feito, onde na situação tudo se harmoniza. Voltando para o divórcio energético, você disse que o divórcio ele não é só para relacionamento, né? Nós fazemos nessa vida ou em outras
os nossos parentes, pais, avós, bisavós, eles fazem contratos e nós acabamos aceitando esses contratos? Bom, não é que nós aceitamos esses contratos. Nós precisamos entender que, muito além da espiritualidade, existe toda uma situação química, física, que nos envolve. Nós carregamos as memórias das nossas ancestralidades nos nossos DNA. Tanto que muitas vezes, nossa, você parece com o tio avô, você parece com a tua avó, você parece com não sei quem, nossa, você está agindo igual fulano, e olha, você nem conviveu com fulano, mas você age igual. Isso está muito relacionado com essa questão do DNA. No entanto, existe essa situação de pessoas que lá atrás, ou seja, de repente desviveu alguém, então tem alguma situação de sangue envolvido nisso que você acaba carregando. Não o desviveu numa batalha, né, numa ação policial, não. Desviveu por intenção, tá? E isso é algo que acaba você trazendo um pouco para a sua vida. Você, que eu quero dizer, alguém, porque não necessariamente todos os filhos vão trazer isso, tá? Que essa pessoa trouxe, mas de repente o filho não traz nada e vai trazer o quê? Um neto, um bisneto vai acabar trazendo isso. E a gente precisa tomar essa consciência, seja na questão do sangue ou de qualquer outra questão negativa, para que nós possamos aí cancelar, agradecer pela força, coragem, aquilo que fez parte da gente, como o Ho'oponopono mesmo ensina, mas a gente deixa aí, eu cancelo isso. Então o divórcio energético ele entra dentro desse processo também. Você fez uma sessão de divórcio energético para uma pessoa que queria vender uma casa, que a casa já estava à venda há bastante tempo e a pessoa não conseguia, porque o casal, do casal, ele não aceitava a venda. Como que acontece isso? Muitas vezes a pessoa está ligada e por isso não consegue fazer a venda? Existe não só essa ligação, como também existe, como você mesmo citou, né, o casal já estava separado. Só que é aquilo, né? No início é meu bem, né? Depois são meus bens. Existe essa situação e eu não estou falando de gênero, não. Não é só questão de mulher que pensa nisso, mas é tudo. Mulher, o homem, tem sempre essa preocupação. Então, é algo que precisa ser cuidado. Hoje mesmo, eu gosto muito de assistir a Priscila, que do SPC, né? Ela faz investigações aí particulares. E ela estava citando exatamente essa questão. Uma pessoa que literalmente se separou, só que o homem dizia que ele não tinha condições de aumentar, de melhorar a pensão para a família, para o filho, não lembro esse detalhe. E ele tinha, na realidade, um negócio de churrasquinho e que dava muito dinheiro. Então eles foram, investigaram lá, viram que realmente dava muito dinheiro e que, na realidade, ele estava pegando dinheiro e estava passando numa outra conta, né, para poder dizer que a conta dele tinha sempre pouquinho dinheiro, que ele só podia cumprir com aquilo. Então, assim, percebe o apego, né, diante das coisas, mas a atitude mudou todo o processo. Às vezes você não tem dinheiro para pagar um detetive para ficar ali 6, 5 dias, mas você pode usar isso para romper esse laço, essa situação da qual e acaba sendo revelado. Então, o que está bloqueando? Eu quero romper com essa situação que bloqueia o fato de eu não saber para onde está indo esse dinheiro e eu poder ter um resultado melhor. Então, o divórcio energético entra nisso, como no caso desse também do divórcio, desse casal da casa. Fábio Ricardo, seja a pessoa que acredita em vidas passadas ou que acredita em memórias do DNA pela ancestralidade, muitas vezes a gente tem que resgatar algumas coisas que a gente fez no passado. Uhum. Esse mapa, ele também faz essa limpeza do passado ou só o presente? Então, o divórcio energético é algo que a gente foca nesse eu, né, nesse cancelamento do momento presente, mas das coisas
que vem do passado. Então, não importa se foi o casamento que foi desfeito, não importa se é a casa que você quer vender, o carro que você quer vender, o caminho. Às vezes, vocês já perceberam que tem gente que para conseguir um trabalho, um emprego, é muito difícil. Só que tem um detalhe, não adianta você também achar que só porque você solicitou um divórcio energético diante do pacto que de repente ocorreu no passado e que traz dificuldade para você se posicionar no mercado, que apenas pediu, seja um divórcio energético ou um trabalho espiritual, que pronto, está tudo resolvido. Você é o seu mestre, você tem que tomar atitudes que possam somar com aquele pedido que você fez, porque senão seria maravilhoso, né? Aí é um trabalho aqui para Exu, automaticamente eu não preciso fazer nada porque vai tudo acontecer como tem que acontecer, como eu quero que aconteça. Não funciona. Quando você pensa que você quer alguma coisa que te ajude, você tem que se ajudar em primeiro lugar. Fábio Ricardo, já que a gente está falando da água, que tudo que você faz é baseado na água, né? Sim. Como que a pessoa pode fazer para melhorar a energia dela utilizando da água também? Bom, gente, água é fantástico, né? A gente vê aí a questão, por exemplo, hoje acordamos muito cedo para poder vir aqui para o estúdio. E aí eu acordo depois do segundo golinho de café. Mas quando você acorda muito cedo, primeira coisa, esteja frio, calor, sem luz, eu vou para debaixo do chuveiro. Isso me ajuda muito, né, a despertar, a relaxar. Durante o dia, à noite, né, antes de dormir, a água ela traz isso. Mas nós podemos sim utilizar a água, óbvio, né? Através dos banhos energéticos que nós podemos fazer. Sejam eles através dos cristais, né? Você colocar algum tipo de cristal, seja você fazer através das ervas, ou simplesmente aquele copo com água, tá? Que você coloca do lado da tua cama e você vai falar com esse copo para poder trazer essas energias para você. Seja invocando aí a questão do Dr. Bezerra de Menezes nas segundas, quartas e sextas, antes de dormir, pedindo para que passe ali e coloque o remédio necessário para você, ou qualquer outra atividade. Por exemplo, você pega um copo, tá? E dentro desse copo, aliás, debaixo desse copo, você coloca um papel ali com o seu desejo e fala com esse copo, fala com essa água que está ali dentro e deixa ali. Depois você bebe e as coisas vão melhorando com a tua fé, com a sua dedicação. Na verdade, a água tem uma vibração, ela te conecta com o eu superior? No meu caso, sim, e para qualquer um também, porque a água ela tem essas vibrações. E existem aparelhos que você pode utilizar para medir essa vibração da água. Então, a partir do momento que você coloca uma intenção ali, tem como, por meio de um aparelho, ver a mudança dessa frequência que existe. Da mesma forma, quando a gente pega aquele aparelho para medir negócio de transistor que você coloca no chão e na Terra você consegue perceber a energia que tem, o potencial que existe. Chegamos ao final, mas muito feliz aqui. Então, se você deseja fazer um curso, agendar uma consulta com oráculos comigo, entre em contato 11 93262 6446. Redes sociais, @Fábio Ricardo Médium, e todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, tem uma live especial esperando por você. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês, paz eterna e muita luz. Até a próxima.